A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Benedito Chaves e você está em meu canal. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de pedir a você, meu irmão, você, minha irmã, e a tantos quanto me assistem, tantos quanto me ouvem através desse vídeo, que venham deixar o seu like, que venham deixar o seu joinha aí, se inscrevam nesse canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Segundas Crônicas, capítulo de número 36, versículo 15 e versículo 16. O versículo 15 diz: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eu gostaria de ministrar a palavra do Senhor subordinado ao seguinte tema: as 3 perdas que levaram Israel ao sofrimento. A primeira perda que levou Israel ao sofrimento foi a perda da comunhão com Deus. Perder a comunhão com Deus é deixar de andar nos caminhos de Deus. Perder a comunhão com Deus é deixar de andar nos conselhos de Deus. A nação de Israel havia perdido a comunhão com Deus porque não andavam mais em seus conselhos e não andavam mais em seus caminhos. A Bíblia Sagrada vai dizer que por causa da perda da comunhão com Ele, Deus vai se compadecer do seu povo e da sua habitação. A palavra compadecer significa sofrer junto. Deus vai sofrer junto com a sua nação, Deus vai sofrer junto com o seu povo, Deus vai sofrer junto com a sua habitação. Você sabia que quando você não anda em comunhão com Deus, você sabia que quando você deixa de andar nos caminhos do Senhor, perdendo assim a comunhão com Ele, você sabia que Deus se compadece de você? Você sabia que quando o seu lar perde a comunhão com Deus, deixa de andar nos caminhos de Deus, perde a comunhão com Deus, porque não anda mais nos conselhos de Deus, você sabia que Deus se compadece do seu lar? Foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel. Deus se compadeceu do seu povo e da sua habitação. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai levantar um profeta por nome Jeremias, e a palavra do Senhor, a mensagem de Deus à sua nação era essa: que se eles não se arrependessem, Nabucodonosor entraria em sua cidade e os levaria cativo para a Babilônia. A promessa de Deus à sua nação. Porém, essa promessa só se concretizaria se eles não viessem a se arrependerem. A Bíblia diz que quando a nação de Israel ela ouve essa voz, ouve essa mensagem, a Bíblia diz que eles vão zombar dos profetas, vão escarnecer dos seus mensageiros e vão desprezar a sua mensagem, ou seja, a mensagem de Deus através do profeta Jeremias e dos seus mensageiros. A Bíblia diz que Deus ficou irado com essas ações deles, com essas atitudes que eles tomaram. Eu quero pontuar aqui: você sabia que Deus não ficou irado com o seu povo porque o seu povo tinha perdido a comunhão com Ele? Não, isso não provocou a ira de Deus, isso provocou o sofrimento a Deus. O que provocou a ira de Deus foi que eles desprezaram as suas mensagens, eles zombaram e escarneceram dos profetas. Com isso, Deus ficou irado com eles. Você sabia, querido, que você pode estar vivenciando isso hoje na tua vida? Você sabia que você pode estar no mesmo caminho que tomou a nação de Israel? Você sabia que você que me ouve, você sabia que você pode estar fazendo isso? E quando é que você pode estar fazendo isso? Quando você toma a mesma ação que tomou a nação de Israel. A nação de Israel, ela rejeita a ouvir essa mensagem. Por que a nação de Israel rejeitou? Por que a nação de Israel desprezou essa mensagem? Porque a nação de Israel não quis ouvir essa mensagem, porque confrontava com o seu pecado. Todas as vezes que Deus traz uma mensagem que confronta com o pecado do homem, a tendência dele é não querer ouvir. A tendência deles é não querer receber essa palavra. Foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Foi exatamente o que aconteceu com o seu povo. A mensagem que confronta com o pecado deles,
Eles desprezam essa palavra, zombam e escarnecem dos mensageiros do Senhor. Quando o pastor da sua igreja subir ao altar, quando o pastor da sua igreja subir ao púlpito, seja um diácono, uma diaconisa, um presbítero, seja quem for que Deus naquele momento usem para trazer uma mensagem à igreja e você está presente para ouvir, e a mensagem é sobre pecado, não faça como fez Israel, porque se procederem dessa maneira, vocês podem serem alcançados pela ira de Deus, assim como a nação de Israel foi alcançado pela ira de Deus. Eu tenho observado, querido, que muitas pessoas, quando começam a ouvir a mensagem que confronta com o seu pecado, eu observo que pessoas descem ao bebedouro para beber água, outras dizem que vão ao banheiro, quando na verdade eles não estão com sede e não querem, não estão com necessidade, melhor dizendo, de ir ao banheiro. Na verdade, eles estão fugindo de ouvir a palavra de Deus. Na verdade, eles estão desprezando essa palavra. E existem pessoas que vão além. Existem pessoas que pegam a sua Bíblia, colocam debaixo do braço e vão para as suas casas. E quando alguém pergunta, minha irmã, por que não ficou até o final da mensagem? Eles vão dizer que estavam passando mal. Não constitui uma verdade. A verdade é que eles desprezaram de ouvir essa palavra. Queridos, não faça isso se você estiver fazendo. Pare agora com essa atitude, porque vocês podem estar atraindo para vocês a ira de Deus. Eu quero fazer um segundo ponto aqui. Escute aqui, isso aqui em nome do Senhor. Tem pessoas que dizem que Deus fica irado com a nação que não tem aliança com ele, com o povo lá de fora, porque estão fazendo algo abominável ao Senhor. Isso constitui-se em uma verdade, mas como a moeda tem duas faces, a outra face da moeda é essa. A verdade é que a ira de Deus começou pelo seu povo. Foi a nação de Israel que provocou a ira de Deus. A ira de Deus não veio do povo lá de fora. A ira de Deus veio através das ações e das atitudes do seu povo. Amados, que você me ouve nessa noite, não queira a ira de Deus, queira a paz de Deus. Não deseje a ira de Deus, deseje a paz do Senhor. Quando Deus entregar uma mensagem que confronta com o teu pecado, agradece a Deus, glorifica a Deus e exalta Ele. Não fica procurando, não fica escolhendo mensagem. Deus, aquela mensagem que Deus envia naquela noite, naquele momento que você está na igreja ou em qualquer outro lugar, é aquela palavra que Deus quer que você ouça. Amém, queridos? Eu quero também falar sobre esse assunto. A Bíblia diz, querido, que Deus, ele falou constantemente à sua nação. Sabe o que significa falar constantemente? A Bíblia diz, querido, que Deus falou constantemente. Significa dizer que Deus enviou essa mensagem várias vezes e a nação de Israel foi teimosa com Deus. Quantas vezes você tem teimado com Deus? Quantas vezes você se retirou do ambiente e não desejou ouvir essa mensagem? Desprezam a mensagem da zomba dos mensageiros de Deus. Quantas vezes você fez isso? Pare nesse momento de fazer isso, porque Deus tem uma bênção maravilhosa para a tua vida. Deus tem algo tremendo para a tua vida. Pare exatamente de fazer isso. Pede perdão a Deus e se conserta com Deus, porque Deus tem algo maravilhoso a te entregar. Amém, queridos? Escute aqui. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus, qual era o propósito de Deus com essa mensagem? O propósito de Deus era fazer com que eles viessem a se arrependerem, que através do arrependimento Deus o perdoaria. E agora eles vão desprezar o perdão de Deus, porque eles vão desprezar a mensagem de Deus. Eles também vão desprezar também, eles vão também ignorar, eles também vão jogar, digamos assim, por terra a comunhão com Deus, porque Deus queria trazer o seu povo à comunhão, mas eles também desprezam a comunhão com Deus.
Não despreze a comunhão com Deus e não despreze o perdão de Deus, porque se você fizer isso, você pode em algum momento ser alcançado pela ira de Deus, como fez a nação de Israel. Amados queridos, a Bíblia Sagrada vai dizer que essa daqui foi a primeira perda. Quero falar para você sobre a segunda perda. A segunda perda é a perda do templo. A Bíblia diz que Nabucodonosor entra com o teu exército e queimam o templo de Deus. Destrói a casa de Deus. Quando ele destrói a casa de Deus, quando o exército Nabucodonosor queima o templo de Deus, eles perdem o templo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Escute esse daqui, o que significa perder o templo. Perder o templo aqui foi o literal, mas perder o templo no sentido figurado. É você, meu irmão, você, minha irmã, que um dia seu nome constava no rol de membro de uma igreja, aquele livro que fica na secretaria. E você perdeu a comunhão com Deus ao ponto de você se desviar de Deus, ou seja, se desviar dos caminhos, se desviar dos conselhos, e aí você perde essa comunhão e agora o seu nome não está mais no rol de membros da igreja, ou seja, você não tem mais compromisso com a igreja, porque você não tem mais compromisso com Deus. Você está desviado. Deus está dizendo para você, nesse momento, volte para Deus, restaure essa aliança que outrora foi perdida, porque Deus tem uma bênção para te entregar. Recebe essa palavra como uma palavra profética de Deus para a tua vida. Faça isso hoje em nome do Senhor. E aqui eu quero fazer o segundo ponto. Escute aqui que isso daqui é sério. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando o exército de Nabucodonosor entrou lá, aqueles que escaparam da espada, ou seja, aqueles que não morreram, foram cativos para a Babilônia. Mas houve morte. Você sabia que houve morte? A Bíblia diz que Deus não poupou nem jovem, nem criança, nem adulto. Deus não poupou ninguém. Muitos perderam a sua vida. Agora escute, olha como eles perderam a sua vida. Eles perderam a sua vida fora da comunhão com Deus. Eu vou repetir. Eles perderam a sua vida fora da comunhão com Deus. Não parta dessa terra ao encontro com Deus Todo-Poderoso, sem obter aqui na terra a comunhão com Ele. Existem muitas pessoas brincando com Deus. Não brinca com Deus, leva Deus a sério. Leva a Deus a sério, porque Deus não é brincadeira. Aqui muitos perderam a sua vida e as vidas foram ceifadas e morreram sem a comunhão com Deus. Por quê? Porque você sabe que lá no início Deus se compadece do seu povo, porque eles tinham perdido a comunhão com Deus. E eles perdem a sua vida sem a comunhão com Deus. A pergunta de Deus para você é: como está a tua vida com Deus? Você está sem a comunhão com Deus? Não parta. Eu quero repetir o que eu falei há pouco tempo. Não saia desse mundo para se encontrar com Deus de Israel sem a comunhão com Ele. Se entrega hoje ao Senhor, restaura a sua aliança. Ele tem algo maravilhoso a entregar a você. Recebe essa palavra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você, que um dia desse estava na igreja e hoje está desviado da casa do Senhor. Irmão, minha irmã, volte novamente, porque Deus tem um novo para entregar a sua vida. Amém? Vou concluir a mensagem com a terceira perda. Perderam a comunhão, perderam o templo e agora eles vão perder a sua liberdade. Perderam a comunhão, perderam o templo e vão perder a liberdade, porque a Bíblia diz que aqueles que escaparam da espada vão cativo para a Babilônia. Ficar um tempo na Babilônia, no cativeiro. A Babilônia é estabelecido no calendário de Deus 70 anos no cativeiro babilônico. Esse povo aqui que tinham saído, já tinham deixado o cativeiro egípcio, agora volta novamente ao cativeiro babilônico. Sabe o que eu aprendo aqui?
que a vida daqueles que não têm comunhão com Deus é uma vida que vai acumulando perdas e mais perdas e mais perda. Você não foi chamado para acumular perda, você foi chamado para acumular vitória, e a vitória vem em nome do Senhor. Todos aqueles que têm comunhão com Deus hão de vencer, porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui, querido, eles perdem aqui a sua liberdade, o direito de ir e vir. Que tristeza! É muito dolorido, é muito sofrido quando nós perdemos o direito de ir e vir. E Deus agora estabelece 70 anos para a sua nação no cativeiro babilônico. Escute essa daqui. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus falar profundamente ao teu coração. Ouça que isso aqui, ó. Nesse período em que eles estão pagando um tributo a Deus de 70 anos, aplicando para os dias atuais, existem pessoas que estão pagando um tributo para Deus porque estão fora da comunhão com Deus e que vão à igreja do Senhor em sofrimento, porque quem não tem comunhão com Deus vive uma vida de perda e de sofrimento, e chega na igreja e diz: pastor, ore por mim, e Deus não responde a oração do pastor. Aí você sai da sua igreja, vai para uma outra igreja, buscar um profeta, quem sabe que ele seja usado por Deus, coloca a mão na tua cabeça e profetize bênção para você. Os profetas dão lugares, dá lugar a Deus, profetiza para meio mundo de gente, mas não profetiza para você. Olha, querido, aí você sai daquela reunião e você decide ir para o monte. Você vai para o monte e Deus não responde nada a você. Você pede um culto na sua casa e Deus não responde. Você faz uma campanha na tua casa e Deus não responde. Sabe por que Deus não responde? Porque o período que Deus estabeleceu para a sua vida, o cativeiro que Deus estabeleceu para a sua vida, só quem tira você de lá é Deus. Nesse período que você está no cativeiro, nesse período que você está na mão de Deus, esse período é você e Deus. Deus está tratando com você. Deus está tratando com a tua alma. Deus está tratando com a sua pessoa, como fez com Israel. A Bíblia diz que Israel só saiu do cativeiro 70 anos depois. Mas a Bíblia Sagrada, e aqui eu vou concluir, a Bíblia Sagrada vai dizer que depois de 70 anos, Deus suscita o espírito do rei Ciro e liberta a nação de Israel. Liberta a nação de Israel e faz um pregão em sua cidade, perguntando quem deseja voltar a Jerusalém e reconstruir seus muros, a cidade, o templo que está destruído. A Bíblia diz que eles se prontificam e agora eles estão reavivados. Eles estão cheios de gás. Eles estão agora em comunhão com Deus. Eles aprenderam a lição de que não se deve brincar com Deus. E agora vai ter um renovo em suas vidas. Eu quero dizer para você, querido, passe esse tempo que Deus estabeleceu na sua vida, na presença de Deus. Eu quero também falar isso. Eles não procuraram outro Deus. Eles ficaram ali aguardando o tempo de Deus. Seja humilde. Reconheça que o momento que você está enfrentando essa dor e sofrimento foi causado por você mesmo. Não se desvie, aguarde o tempo de Deus, porque quando esse tempo chegar, acabar, Deus vai te tirar desse cativeiro. Você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Você vai voltar a pregar como nunca antes pregou. Você vai voltar a cantar como nunca antes cantou. Você vai voltar a ensinar como nunca antes ensinou. Você vai voltar cheio da graça, do Espírito, e as pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho do Espírito Santo em sua vida. Vai olhar para você, as pessoas vão querer estar perto de você, porque você agora é uma nova criatura. Você tem uma experiência, um testemunho maravilhoso para passar para alguém. Nada está perdido. Quem está perdido é o diabo. Nós não estamos perdidos. A lição ficou para a nação de Israel. E grande será a vitória de Deus para a tua vida. Eles voltaram muito alegres.
Eles voltaram cheios de paz em sua vida e seu coração. Ei, querido, está chegando um renovo de Deus em sua vida. Seja muito feliz com Deus. Eles voltaram a trabalhar na obra do Senhor. Volte a trabalhar na obra de Deus, porque grande será o teu galardão. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.